Olá a todos, uma ótima tarde. Hoje, dia 16 de fevereiro de 2025, são 5 da tarde, 5:02 da tarde aqui no Brasil, e estamos com um convidado hoje, né, muito especial, vindo lá de Israel, direto de Israel, transmitido ao vivo. Então, por isso a gente começou essa live um pouco mais cedo, pela diferença de fuso horário, né, que está agora, são 5 horas mais à frente lá, então são 10 da noite já, né, nesse momento, e que é o Marco Youssef Vital, tá? Que vive em Israel, é de família brasileira, vive em Israel, ele que é rabino, estudioso das escrituras judaicas e um pesquisador nato por escrituras antigas, hebraicas e do Oriente Médio como um todo. Estuda também as mitologias, acompanha aqui o canal Além da Nuvem, se interessa também por esses assuntos, e entrou em contato para a gente fazer uma live a respeito das pesquisas dele e de alguns assuntos que ele já aborda. Isso é muito interessante, até pelo intercâmbio cultural que é necessário para que sempre exista esse diálogo, porque o diálogo geralmente ele acaba evitando que muitos mal-entendidos ocorram, né, entre as pessoas, e acabam aproximando as pessoas. Então isso é muito importante, porque quando a gente começa a conversar com pessoas que têm, às vezes, uma religião que não é a mesma que a sua, uma cultura que não é a mesma que a sua, você percebe que muitas vezes você tem muito mais em comum do que diferenças, né? Então eu queria dar as boas-vindas para o Marco. Seja muito bem-vindo ao canal Além da Nuvem, Marco, e a palavra está com você. Muito obrigado, Márcio, muito obrigado pelos elogios, muito obrigado. E boa tarde para todos os ouvintes. Para começar, eu estou muito feliz em estar aqui nessa live, nesse canal do Márcio, que eu já assisti alguns vídeos dele, e nas primeiras vezes que eu assisti os vídeos, eu fiquei boquiaberto, eu achava que só eu pensava alguma coisa diferente. Depois eu comecei a entender que tem muita gente que pensa como eu penso. Então eu falei, olha, dá para a gente começar a falar alguma coisa, dá para a gente começar a transmitir para frente o que a gente sabe. Na minha opinião, o Márcio, como vocês devem saber, todos os ouvintes aqui, ele é um grande pensador, um grande professor, não tem igual ele. Todos que escutam ele têm o mérito, ele tem um professor 100%, 1000%. Então, e aqui, por isso eu acho que aqui é o lugar exatamente certo para nós explicarmos o que significa espiritualidade, o que significa alma. Uma pessoa tem alma e tem corpo. Aqui é o lugar certo de explicar qual é a explicação de uma pessoa ter alma e qual é a explicação da pessoa ter espiritualidade. Por que eu quero falar sobre isso? Eu já expliquei porque eu quero falar isso no canal Além da Nuvem. Mas por que eu quero falar sobre esse assunto exatamente? A explicação é porque eu vejo hoje em dia, não somente eu, todos nós estamos vendo hoje em dia o que está acontecendo no mundo, como diz o Márcio, nosso querido Márcio, também por falta de diálogo, ou seja, falta de sabedoria, falta de filosofia, mas também falta espiritualidade. Como que pessoas fazem guerras à toa, como pessoas brigam um com o outro à toa e no final descobrem que tudo foi um erro grande e que tudo foi sem pé nem cabeça desde o começo até o final. Isso é falta de espiritualidade. Nós, mesmo que a sabedoria parece tão grande hoje em dia, parece que a gente é uma civilização muito avançada, mas em alguns pontos, isso parece ao contrário totalmente. Cadê a ética? Cadê o comportamento? Cadê as atitudes boas? Como que nós podemos chegar nisso? A entender qual o motivo da decadência. Por isso eu pensei no título da aula hoje, da live, que eu falei que o título vai ser a ligação entre o céu, a terra, a matéria e o espírito e a decadência das gerações. Como que eu vou começar a aula? Nós temos a alma. A alma se assenta entre as três membranas do cérebro. Cada homem tem no cérebro dele 3 membranas. Dentro dessas três membranas, lá se assenta a alma de qualquer ser humano, independente da nação que ele é, de que tipo de raça que ele é, a alma dele se assenta no mesmo lugar entre as 3 membranas do cérebro. E como que a alma pode se juntar com o corpo? Através que a pessoa faz bons comportamentos, boas ações, reza para seu Deus,
para o Deus, com o coração puro, e assim a alma vai entrar dentro do ser humano e ajudá-lo a crescer e pensar em coisas novas, renovar coisas no mundo e fazer coisas totalmente que ninguém nunca pensou. Isso é descrito nos livros antigos como os cérebros separados. Assim é descrito nos livros antigos, tanto nos livros da Índia, da China, de Israel, hebraicos. Todos os livros dizem sobre esse assunto, tanto os livros de filosofia que foram mais contemporâneos, Aristóteles, o grande Platão, como ele é chamado, todos eles falaram sobre os cérebros separados. O que significa? Significa a pessoa que ela se lapida, que ela sempre está em completa elevação, que ela consegue chegar, que falam com ele como se fosse uma novidades, novas ideias, novos pensamentos entram nele e conseguem explicar coisas para ele que ele antes nunca pensou em saber. Isso é chamado em grego diaforetika miala, um novo cérebro, quer dizer, um cérebro que apareceu para ele. A pergunta é, de onde vem esse cérebro? De onde isso começou? Se um cérebro novo, através da pessoa mudar os pensamentos dele, chega para ele coisas novas, é como um tipo de profecia. A profecia não é só o que nós pensamos que é profecia. Um homem chega e começa a Deus falar com ele, vai até o povo tal, e fala para eles, vocês têm que parar de fazer isso, tem que fazer isso. A profecia também é um homem sábio, que de repente chegam ideias na cabeça dele e ele consegue fazer elas. Isso é um tipo de profecia. Nos livros da Bíblia, isso não é chamado profecia. Mas os nossos sábios dizem que isso também é uma parte da profecia. Uma pessoa que ela tanto se aprimora, tanto se faz a coisa certa, que ela começa a ter revelações lá de cima, isso também é um tipo de profecia. E o que seriam essas forças? Seriam forças espirituais que a pessoa recebe depois de trabalhar a si mesmo. Tudo isso vem para o ser humano através das rezas dele, como ele trabalha para Deus, e a partir do quanto a fé dele é pura e como que precisa. E essas são essas forças que são chamadas nos livros antigos, força do éter, ou força do quinto elemento. É sabido na filosofia que existem 4 elementos que fazem nosso universo aqui embaixo da Lua. Assim é chamado na filosofia antiga. A filosofia antiga diz tem um mundo que é da Lua para cima e tem um mundo que é da Lua para baixo. O mundo da Lua para cima seria o mundo espiritual. Não se confundam muito com o que eu estou falando, porque no final da aula eu vou explicar exatamente o que eu quero dizer, mundo espiritual, mundo material. Eu vou ligar todos os assuntos, se Deus quiser. Então, em cima da Lua é o mundo espiritual. E o mundo embaixo da Lua para baixo, é o mundo material onde nós conhecemos. Tanto que diz Maimônides, o grande mestre, tanto ele era médico, ele era astrônomo, filósofo, rabino, muitas coisas ele era, assim ele escreve. Em Aristo, eu confio, eu acredito, sobre tudo que ele diz estar abaixo da Lua para baixo. Mas o que está da Lua para cima, eu não confio em Aristo, eu só confio nos profetas. Porque só um profeta pode saber o que tem da Lua para cima, no mundo espiritual. Então, essas luzes, esses cérebros separados, eles vêm das forças das 5 elementos, do quinto elemento, ou tem aqueles que chamam isso da força do éter. Lembrando que nós chamamos qualquer força que é acima da natureza ou que o ser humano não vê de anjo. Ou seja, anjo não é certamente um ser humano, tipo ser humano, que aparece na sua frente e começa a falar com você. Anjo pode ser uma força espiritual que vem e bate na sua cabeça e fala, clim, clim, liga a lâmpada, te dá uma ideia nova que ninguém nunca pensou. Pensa, como que de repente alguém teve uma ideia de fazer as lâmpadas assim, de um dia para o outro? Por que um dia antes, mas ainda para aqueles que dizem que existe tecnologia antiga, como o Márcio fala no capítulo sobre a Tartária, o Império da Tartária e tudo mais, quem fala? Eu também acho que tem muitas provas que existiu tecnologia antiga. Então, por que 1000 anos atrás ninguém fez um comércio tão grande da tecnologia, lâmpadas, luzes, vendendo tudo? E hoje, de repente, aconteceu o que sim estão fazendo. Tudo é a ideia de uma pessoa que aconteceu na cabeça dele para ele conseguir ganhar, para ele conseguir renovar novas coisas no mundo. Certo? Como isso também é chamado anjo. Certo? E essas forças estão descritas nos livros de magia antigos e astrologia antigos. E são exatamente para essas forças
que os antigos povos se ajoelhavam, trabalhavam, faziam incensos e etc. e tal, tanto, até mesmo incenso usavam seres humanos, matavam seres humanos, crianças, para essas forças espirituais, tanto forças positivas quanto forças negativas. E nós falaremos mais, se Deus quiser, sobre esse assunto no decorrer da aula. O que eu quero chegar aqui? Nós vimos até agora que existem forças que podem vir para o ser humano explicar para ele coisas que estão cobertas, ou que elas são totalmente irreveladas, são segredo para o ser humano, podem vir e explicar para ele através do quê? Através da espiritualidade dele. Quanto ele se espiritualiza, quanto ele se dá para a religião, quanto ele se dá para Deus, quanto ele se dá para os atos bons e etc. Essa aqui é a linguagem do livro Os Mistérios da Sabedoria, escrito por um grande sábio judeu, que também escreveu sobre o uso do fósforo branco faz 500 anos atrás. Para vocês terem uma ideia, quem abre na Wikipedia sobre o uso do fósforo branco, vai ver que o fósforo branco só foi usado na primeira vez 250 anos atrás. Isso não está certo. Eu tenho um livro aqui em casa, Os Mistérios da Sabedoria, de um grande sábio. Lá está escrito o uso de fósforo branco para se ligar uma vela dentro da água já há mais de 500 anos atrás. Por que eu falo mais de 500 anos atrás? Porque ele traz isso em nome de outros sábios mais antigos que ele. Ou seja, isso aqui é uma coisa mais antiga ainda. Ele traz isso em nome, que eu lembro era... ele traz isso em nome dos sábios de Fez. Fez era uma cidade grande em Marrocos. Ele traz isso em nome dos sábios de lá, eles sabiam muita química, física, sabiam chamar anjos para falar com eles, etc. Muita sabedoria tinha. Essa aqui é a linguagem... Só desculpa interromper, essa seria seria uma forma de teurgia, né? O pessoal Exatamente. Seria teurgia, que não é bem a magia, é uma forma de entrar em contato com seres espirituais que os antigos Exatamente. faziam. Então, bom que você falou isso, Márcio, porque existe uma diferença muito grande entre um mago e um mandi. Em grego existe a palavra magus, mago significa um bruxo, existe a palavra mandi. Mandi significa um homem que ele usa forças para entender as coisas. Não exatamente forças negativas, como o bruxo. Ele pode usar qualquer outro tipo de forças. Como eu disse, forças positivas, forças negativas. Existe diferença entre o mago e o mandi. Isso é um tipo de jeito também, que não é bruxaria, é um tipo de magia. E forças neutras também, né? Forças neutras. E tanto que tem uma discussão, já que você está me lembrando, tem uma discussão entre Aflatão e Aristóteles. Aristóteles escreveu que os 4 elementos não são seres vivos, eles são seres mortos. Eles só fazem o que a força das estrelas manda. Agora, Platão, ou seja, a força de Deus manda, claro. Deus manda e através das estrelas e dos signos e tudo, isso acontece. Agora, Platão sustenta os 4 elementos são seres vivos. E a Platão até mesmo diz que existe como se conectar com esses seres vivos. Tanto que tem um livro escrito em espanhol, faz mais ou menos uns 300, 400 anos atrás foi escrito. Lá, esse livro explica exatamente a ideia de Platão, como que pode ser que isso são seres vivos. Ele explica lá, ele diz certeza que os 4 elementos são seres vivos. Por quê? É um livro chamado A Glória dos Céus. Em português seria A Glória dos Céus. Em espanhol, a mesma coisa, A Glória de los Céus, de los cielos, certo? A grandeza dos céus. Lá ele escreve que ele envia um sábio, quer dizer, um homem comum, que ele recebeu, de repente, de um dia para o outro, ele falava grego, falava hebraico, e falava árabe. Explicava coisas das línguas, fazia junções, fazia coisas de um dia para o outro. É certeza que ele fez alguma coisa que entrou para ele, alguma coisa que explicou para ele tudo isso. Não é possível uma noite só conseguir entender tudo isso. Então, voltando ao nosso assunto, muito obrigado, Márcio, pela... Teve um caso no Brasil também, um homem bem humilde do interior, ele tem um apelido que é galinha alguma coisa, porque ele é bem simplão, ele tinha já parece que esse apelido, se alguém quiser pôr no chat lembrar, me fugiu o nome dele agora, mas ele também, ele começou a falar japonês, começou a falar outras línguas, se eu não me engano até hebraico, de repente, e chamaram professores desses idiomas nativos desses países, alemão ele aprendeu, e ele falava perfeito essas línguas, perfeito. O pessoal falava, nossa, ele parece que fala com sotaque já
Não como alguém que estudou o idioma. É um cara muito humilde, muito simples, sem ter, sabe? Você vê que é uma pessoa do interior mesmo, da simplicidade. Foi um negócio assim, que é um milagre mesmo, né? Algo que é inexplicável. Aliás, tem até uma história que eu li, de 400 anos atrás também, mais ou menos. Tinha um sábio que não acreditava em encarnações. Um sábio judeu, rabino, não acreditava em encarnações. Ele não achava que isso aqui era verdade. Ele discutia com quem achava que existe encarnação, que a pessoa volta e entra em outro corpo. Ele falava que tudo isso era uma mentira, simplesmente. Só que até um dia que ele viu uma criança recém-nascida que foi morrer no colo da mãe, que não aconteça para ninguém. Morreu no colo da mãe, só que antes dela morrer, era judeu, ele pôs a mão no olho e falou uma frase que os judeus falam, Shema Israel. Falou Shema Israel, escute Israel, nosso Deus é um, etc. Ele disse essa frase, Shema Israel, como um recém-nascido de repente falou em hebraico. Isso aconteceu na Veneza, essa história. A partir daquele dia, esse homem começou a acreditar nas encarnações. Ele falou, isso aqui existe mesmo, não é mentira, não é invenção de ninguém. Eu vi com meus próprios olhos uma criança dizendo em hebraico, falando palavras. Como pode ser? Somente encarnação. E tem algumas, acho que tem um monte de histórias sobre isso também. Deve ter umas... Só que tem gente que lê as histórias e fala, não, isso aqui é lenda, outra lenda, outra lenda. Tudo é lenda, menos o que ele acha. A gente tem que ler e sempre procurar, não sempre procurar criticar, procurar, será que está certo ou será que está errado? Pode ser que está certo. Se você achar uma prova que está errado, está errado. Mas se você não tem prova nenhuma, você fala, pode ser certo, pode ser errado. Tem uma frase em hebraico... Eu só coloquei o nome do rapaz aqui, do milagre lá que eu citei, Galinha Tonta. Podem pesquisar. Galinha Tonta. Uau, galinha tonta. É impressionante. Então tem uma frase que nós falamos em hebraico. Ou sheken, ou shelo. Mas shebatuach, sheulai. Ou sim, ou não. O que temos certeza é que talvez. Isso combina. Isso em hebraico faz uma combinação. Então, para continuar... Deixa eu só mandar um abraço aqui, desculpa, Marco, interromper, porque o Luiz Bione, faz tempo que não aparece, já fez live com a gente, fez uma contribuição aqui no superchat do canal. Muito obrigado, Luiz Bione, tá, pelo apoio, mais uma vez, pela presença. Quando quiser, estou pronto para falar sobre o que acontecera na grande tribulação segundo o mapa revelado. Breve novos vídeos no canal, coisas que virão. Perfeito, Luiz. Tá, a porta tá aberta, você sabe, é só entrar em contato ali pelo WhatsApp e a gente combina aqui outra live que o pessoal gostou bastante. Tá bom? Pode dar sequência, Marco. Então, nós temos também naquele livro, como eu disse até agora, nós temos no livro da Mistérios da Sabedoria, escrito por um grande sábio judeu, viveu mais ou menos 500 anos atrás, ele nasceu por volta de 1520, por aí, mesma época que descobriram o Brasil. E sobre isso, esse sábio, ele escreveu um livro dele também, que ele tinha um amigo, rabino judeu, que ele foi com o rei da Espanha para o Mundo Novo, para o Brasil. Ele veio para o Mundo Novo, para Recife, e lá ele encontrou pessoas com olhos no meio da barriga, um olho só, pessoas totalmente, eles eram muito fortes, guerreavam. Isso está escrito no livro dele. Esse mesmo sábio escreveu o seguinte. Gêmeos, arimaspos, né? Exatamente. Ele escreveu que o amigo dele contou para ele, eu estive com o rei da Espanha lá, e ele sabe muito bem o que tem lá. Tem esse tipo de exércitos, ele conta lá muitas coisas que é inacreditável. Para uma pessoa de hoje em dia, é uma coisa inacreditável. Então, lá nesse livro, ele diz, no Portal das Estrelas, tem até uma foto do livro que eu mandei para o Márcio, quem quiser dar uma olhada na foto, acho que ele vai por aí para todo mundo ver. Deixa eu só ir colocando ela aqui. Acho que é essa daqui, ó. Perfeito. Tem uma tradução pequenininha para português, dá para entender algumas pequenas coisas. A tradução está um pouco ruim, eu não consegui dar uma correção nela, mas é por falta de tempo. Mas essa é a página que ele escreve sobre isso que eu vou falar agora. Ele fala no Portal das Estrelas, o livro ali descreve todos os anjos que dominam todos os dias da semana. Por exemplo, domingo é o sol, segunda a lua, etc. Como nós conhecemos no inglês, Monday, Sunday, todos os nomes a partir das estrelas, astrologia. Certo? E lá ele escreve, por exemplo, Júpiter domina o dia da quinta, e seu anjo chamado Tzidkiel, e seus ministros são liderados por um anjo chamado de Chamoriz, etc. Ele continua dizendo lá que Saturno tem 63 nomes, Júpiter 73, o Sol 63
e a Lua 66, etc. Ou seja, nós vemos daqui o quê? A força, como nós falamos, as estrelas têm muitas forças. Podemos chamar isso de anjos, podemos chamar isso de energias, ou podemos chamar isso de astrologia, simplesmente astrologia, certo? São tipos de energias que elas, ou anjos, certo? Ou anjos, ou energias, ou forças eletromagnéticas, que elas chegam até mesmo na Terra aqui, elas podem chegar dentro do ser humano e contar para ele coisas. Ou seja, de novo aqui nós vemos que tudo lá em cima tem forças espirituais que podem chegar até aqui mesmo na Terra. E o mais interessante são os 7 principais anjos que dominam as 7 estrelas errantes. O que significa 7 estrelas errantes? Porque na astrologia antiga, as estrelas chamadas Mercúrio, Vênus, Sol, Lua, Marte, Júpiter e Saturno não são chamados de planetas como hoje. Elas são chamadas de estrelas errantes. O que significa estrelas errantes? Elas são estrelas que elas andam diferente das outras estrelas em cima, que elas não andam. Simplesmente, somente um pouquinho elas andam, e não dá para um olho nu, sem um telescópio, alguma coisa do tipo, conseguir olhar e definir exatamente para onde que elas estão andando. Agora, essas 7, elas andam, e dá para ver elas andando. Tanto que nós, judeus, sou judeu, nós, judeus, nós temos até uma bênção. Quando nós vemos que uma estrela, qualquer uma dessas 7, tanto o Sol, tanto a Lua, tanto Júpiter, tanto Saturno, quando nós vemos que ela terminou o ciclo dela, o giro dela, demora, por exemplo, Marte do Júpiter demora 12 anos. Marte tem discussão, tem quem fala que demora 300 anos, tem quem fala que demora 12 anos. Tem muita discussão sobre Marte, quanto tempo demora o giro dele completo. Nós temos uma bênção de falar, nós abençoamos Deus que exatamente como estava no dia da criação, essas estrelas agora também estão. Então nós abençoamos Deus sobre isso. Assim nós. Então quando ele fala sobre os 7 estrelas errantes, lá agora que lá ele diz que tem 7 anjos em cima delas, ele descreve lá os nomes desses anjos, que eles dominam essas estrelas e eles fazem elas brilharem. Ou seja, a gente vê que as estrelas e o mundo espiritual está tudo conectado. As estrelas com os anjos com Deus. Existe Deus com os anjos, as estrelas e, como é descrito na filosofia, o mundo de baixo, o mundo nosso, quer dizer, o mundo terreno, o mundo material. Em hebraico se fala Gashmi, o mundo material. Agora, sobre Marte e Vênus, nós temos ainda uma discussão. Uma discussão entre os grandes sábios babilônios, por exemplo, o grande Nabucodonosor, que o seu nome, na verdade, significa a coroa de Vênus. Nabu, em acadiano, significa Vênus. Kdur significa coroa. Nabu, Kdur, Nassar, significa a grande coroa de Vênus. Certo? Esse grande sábio, ele era um sábio, certo? Mesmo que ele tem coisas que ele fez que não foram certas, ele era um sábio. Nabucodonosor sustentava, e assim todos os babilônios, acadianos, como Nimrod, Gilgamesh, todos os sábios antigos sustentavam que Vênus e Marte estão acima do Sol, acima da estrela que nós chamamos Sol. Agora, Ibn Rashid, que era um grande filósofo árabe, o nome dele era Ibn Rashid, Muhammad Ibn Rashid, ele escreveu no livro dele, Maimônides o cita, no seu livro Guia dos Perplexos, na parte 2, parágrafo 8, 9, 10, o cita, esse Ibn Rashid, ele diz que estudou com ele sobre astronomia e medicina. E lá ele cita Ibn Rashid discute com sábios antigos, e ele diz que, na verdade, Vênus e Marte está embaixo do Sol. Isso, no final da aula, vai ser uma grande descoberta para a gente, porque a gente vai trazer uma nova explicação da cosmologia, como que funciona a cosmologia. Ou seja, eu vou dar uma entrada agora só nesse assunto, ou seja, a luz de Marte e a luz de Vênus também recebem a luz deles do Sol, não somente a Lua. Como diz o livro, isso está escrito nos livros judaicos, tanto no livro do Esplendor, quanto em todos os outros livros nossos, isso também está escrito nos livros da China. Tem nos livros da China uma história que conta o imperador Yao, que era um grande imperador chinês. Quem estudou a história da China com certeza conhece o imperador Yao. Tem alguns que associam ele com Noé,
do dilúvio da Bíblia. Noé, que teve o dilúvio, que tinha o filho Shem, Sem, Ham, Jefet. Tem gente que associa ele com o mesmo. Então, esse imperador Yao conta a história chinesa. Um dia ele quis viajar para a Lua. Ele conseguiu uma nave, um navio voador. Assim ele chamava navio voador. Na Índia chamava Vimanas. Eu lembro que o Márcio também fez um vídeo sobre os Vimanas. Tanto que eu falei para ele, tem até um livro Vimanika Shastra, de um grande sábio indiano, faz mais ou menos 5.000 anos atrás ele escreveu esse livro. Faz mais ou menos 5.000 anos atrás. Lá no Vimanika Shastra ele escreve, ou quem escreveu o Vimanika Shastra foi um sábio chamado Maharishi Bharadwaja. Lá ele escreve, etc., sobre os Vimanas, como construir, como exatamente fazer os motores, é uma coisa incrível, falando de 5.000 anos atrás. Então, o Ibn Rashid, voltando no assunto, o Ibn Rashid discute, ele diz que, na verdade, Vênus e Marte estão abaixo do Sol, não em cima do Sol. Ou seja, daqui nós concluímos, a partir do Ibn Rashid, que também Marte, também Vênus estão recebendo a sua luz do Sol, não somente a Lua. Certo? Como nós vimos lá nesse livro da China, que fala que a esposa do imperador Yao disse que a aparência da Lua é como de neve e que a luz da Lua vem através do Sol. Então, para Ibn Rashid, não somente a luz da Lua, também a luz de Vênus e a luz de Marte. Assim disse esse grande filósofo chamado Ibn Rashid. O que chegamos até aqui? Nós entendemos até aqui, trouxemos algumas provas que existe o mundo espiritual, que esse mundo espiritual ele tem muita finalidade, ele tem muita associação com o mundo que acontece aqui embaixo no mundo inferior. Tudo que as pessoas fazem. Tanto está escrito, uma pessoa que nasceu no signo de Marte, ou ele vai ser um assassino, isso está escrito nos nossos livros judaicos, ou ele vai ser um assassino, ou ele vai cortar a cabeça de animais para comer, vai ser um caçador, ou ele vai ser um homem cirurgião, que olha o sangue das pessoas. Porque o signo de Marte significa um homem a guerra, as guerras, as mortes, as espadas, etc. Agora vamos passar para o segundo assunto da nossa aula. Esse era o primeiro assunto. Como entender o mundo espiritual e a conexão dele com o mundo material. A conexão do céu e a terra. Agora a conexão da matéria com o espírito. Hoje em dia nós vemos muita matéria. Falam muito de tecnologia, muitos livros, hoje em dia também existem. Antigamente tinha poucos livros. Tinha livro aqui, livro ali. Hoje tem 50 milhões de livros sobre todo o assunto e qualquer coisa que você quer procurar. Então vamos ver agora a ligação da matéria com o espírito. Já vimos a ligação do céu e a terra. O que acontece no céu muda o que acontece na terra. E também o que acontece na terra muda o que acontece no céu. Onde vemos isso? No dilúvio. No dilúvio aconteceu que os seres humanos não fizeram atos bons, não se comportaram como deveria, né? Como diz lá nos versículos da Bíblia, sobre Noé e tudo. E por isso aconteceu o dilúvio, as portais do céu se abriram, caiu água do céu, água debaixo da terra. Então o que acontece na terra também faz efeito no céu. Agora vamos passar para a segunda parte da nossa aula, se Deus quiser. Existia um grande filósofo antigo chamado Lao Tzu. Não sei se alguém ouviu falar sobre ele. Lao Tzu era um grande filósofo chinês. Ele escreve em um dos seus livros que os antigos mestres, os antigos professores, os antigos guerreiros também eles eram sutis e muito inteligentes. Eles sabiam esconder, ele também escreve aqui sobre as máquinas também de novo, eles sabiam esconder até mesmo suas máquinas embaixo das montanhas. Isso entra em muitos, também de volta no assunto das máquinas antigas, tecnologia antiga, etc. Mas o que eu quero pegar dele aqui é outra coisa. Ele diz aqui que os antigos eram sutis e eram sábios. Quer dizer, a gente às vezes lê os livros dos antigos, como por exemplo, hoje em dia não vejo ninguém que leu todos os livros de Aristóteles, leu assim todos os livros do Platão. Nunca conheci alguém que leu todos os livros assim muito bem, que ele chega a conseguir entender exatamente o que está escrito lá. A gente hoje em dia lê mais os contemporâneos nossos, assim a maioria das pessoas pelo menos. Mas o que ele diz aqui? Os antigos eram sutis, sábios. Às vezes a gente não entende o que eles dizem. Eles eram tão antigos, tão antes de nós, que a gente não consegue ler os livros deles sem ter algum caninho que vai pegar e vai filtrar para a gente o que eles disseram. Assim disse Lao Tzu, sobre os grandes antigos filósofos, antigos mestres, antigos professores. Sim, certo? Isso também. A gente sempre escuta o que o professor, o que a academia fala sobre
Platão, Aristóteles, mas pouca gente vai nas fontes realmente e lê esses autores. Não apenas esses, né? Todos, basicamente. Isso faz muita diferença, tá, pessoal? Isso que ele está falando é verdade. Claro, então tem uma pessoa, claro, uma pessoa ela vai ler o livro, sabe quantos livros Aristóteles escreveu? Acho que uns 70 livros deve ter sobre de Aristóteles. O Platão deve também, mais ou menos isso. Não, desculpa, a Platão não tem muitos livros. A Platão ele tem livros que escreveram sobre ele. Mas Aristóteles deve ter uns 70 livros, mais ou menos, que eu acho agora, que vem na minha cabeça, ele deve ter uns 70 livros. Metafísica, física, medicina, astronomia. Tanto que nós temos uma passagem também nos nossos livros. Tem um grande rabino chamado Elias, faz 500 anos atrás. Ele escreve nos livros de responsas dele que ele está muito... alguém fez uma pergunta para ele escreveu para ele: desculpa não te responder a pergunta rápido, demorei muito para responder sua pergunta, porque eu estava muito ocupado com o ensino dos meus alunos. Ele tinha uma academia de estudos. Ele falou: nós estamos estudando Talmud, partes muito difíceis, não é muito fácil ensinar para os meus alunos o que está escrito ali. E não somente isso, eu ainda estou escrevendo uma explicação, um comentário sobre o livro El Magista, acho em português fala, El Magista, de Platão. Também estou escrevendo uma explicação, um comentário sobre o livro. E eu acho que esse livro é de uma grande sabedoria, que cada um deve estudar essa sabedoria. Assim diz um grande sábio judeu de 500 anos atrás. Quando ele escreveu um comentário, hoje em dia não existe esse comentário. Foi queimado pela Igreja Católica, ninguém deixou esse livro continuar para frente. Certo? Fora Elias, no caso desse rabino? Sim, esse rabino foi queimado o livro dele. Entendi. O livro dele foi levado e foi queimado, não sobrou dele, teve expulsão na época dele, da Espanha, e o livro não sobrou dele. Eles mudaram de país, mudaram de tudo, o livro nunca mais foi encontrado. Deve ter acontecido algum incêndio, queimaram alguma coisa, e o livro foi junto. Ou seja, daqui nós vemos toda a sabedoria vem do lado espiritual, e os antigos mestres, os antigos sábios, eram muito maiores e muito inteligentes do que nós imaginamos. E com isso nós conseguimos entrar na decadência das gerações. E na dificuldade da educação, como hoje em dia é tão difícil educar os filhos. Todo mundo diz: como que eu vou educar meu filho? O filho com 5 anos está no celular. Com 6 anos está no celular. 7 anos está jogando jogo no celular. O que acontece? Por que ele não escuta os pais? O pai fala para ele: hora de dormir, ele não vai dormir. O pai fala para ele: hora de comer, não vai comer. O professor fala para ele: entendeu a matéria? Entendi. Chega na prova, não estudou, não fez lição de casa, tirou 0,0,0 na prova. O que aconteceu? Por que está tão difícil educar? Não somente isso. Se a gente pegar uma foto de uma escola nos anos 20 e pegar uma foto de uma escola no 2020, as fotos são totalmente diferentes. 2020 era corona, então 2024, as fotos são totalmente diferentes. Como era o comportamento, a educação, a ética, naquelas épocas mais antigas, e como que está acontecendo hoje? O que acontece com o mundo? O que está acontecendo? Qual é a decadência aqui? Por que está tendo essa decadência da geração? E também dos problemas e a explicação que eu posso dar sobre isso é também o estilo de vida que nós damos para os nossos filhos, que nós damos para a nossa comunidade, que nós damos um para o outro. Como disse El-Farabi. El-Farabi, para quem não sabe, era um grande sábio árabe. O nome dele ele era persa, na verdade. Ele nasceu na Pérsia, viveu na Pérsia, era um guerreiro. No final ele foi morto por uma guerra. Ele estava no meio de um yoga, vamos falar assim, de um certo estudo, e vieram guerreiros e mataram ele, conseguiram matar ele. Mas ele era um grande sábio. E também era professor de Maimônides. Para quem não sabe, Maimônides aprendeu muito de El-Farabi. Tanto que Maimônides escreve nas suas cartas que quem quer estudar sobre política, sobre como dirigir um país, ou como fazer negócios bons, leia os livros do El-Farabi. Assim diz o Maimônides. Maimônides não era muito de dar crédito para ninguém. Quando alguém estava errado, ele escrevia: você não entende de nada e não está certo. Ou tem vezes que ele escreve: ele não entendeu, ele não, como é a palavra em português?
Ele não tem inteligência, não tem cérebro. Tem vezes que ele escreve sobre alguns filósofos essa palavra. Mas sobre Al-Farabi, ele falou, ele é cheio de sabedoria. Diz Al-Farabi, o nome dele era Muhammad Ibn Farabi, o nome do pai dele era Farabi, árabe. O pai dele chamava Farabi. É costume árabe chamar Tal, filho de Tal. Muhammad, Maomé, filho de Farabi, certo? Esse era o nome dele. Ou outros chamam ele de Abu Nasser, porque o filho primogênito dele chamava Nasser. Então, também eles têm um costume, até hoje esse costume existe entre os árabes, chamam o pai pelo nome do filho. É o pai do Tal, o pai do Nasser, ou seja, chamado ou El Farabi ou Abu Nasser. Tem livros que chamam ele Abu Nasser, tem livros que chamam ele de El Farabi. Então, esse El Farabi, ele tem alguns livros também, tem muitos livros que ele escreveu. Dentre os livros que ele escreveu, tem um livro que ele escreve sobre as cidades boas e as cidades ruins. E essas são as palavras dele. Eu vou ler para vocês as palavras do El Farabi no livro dele sobre a política e como dirigir uma cidade. Em árabe se chama, que eu lembro agora, El Haris fil Medina. Como que você se dirigiu os segredos do país, de uma cidade. Assim, essa é a linguagem do El Farabi. Para atingir um nível máximo de felicidade, que alguém mandou aqui alguma coisa? Sim, teve um superchat aqui da Cláudia Dias. Muito obrigado, Cláudia. Agradecemos pelo apoio ao canal. Assunto muito interessante. Depois ela pediu, será que ele poderia comentar sobre os signos, especialmente sobre Aquário, posteriormente? Nós vamos falar ainda mais sobre os signos e a cosmologia ainda no final da aula, se Deus quiser. Por enquanto eu vou tentar ligar os assuntos para conseguir chegar no ponto, aí eu vou continuar falando sobre o que eu comecei, se Deus quiser. Então assim diz El Farabi, para atingir o nível máximo de felicidade, uma pessoa deve saber o que é felicidade. Então saber como alcançá-la. Devido às diferenças nas habilidades naturais das pessoas, nem todas são capazes de saber por si mesmas o que é felicidade. E nem todas são capazes de alcançá-la. E, portanto, precisam de um professor e guia, ou seja, um mestre ou um líder. Isso também parece com as palavras de Aristo. Aristóteles diz que existem pessoas que nasceram para ser escravas, existem pessoas que nasceram para ser chefes. Certo? Alguns explicaram errado as palavras de Aristo, etc. Não vem ao caso, é um outro assunto à parte. Pessoas que não conseguem inspirar ou guiar nunca serão líderes. O status deles será o dos governadores, o dos governados. Alguém que tem a capacidade de orientar, incentivar as pessoas a fazer certas coisas, é um verdadeiro líder para aqueles que não conseguem fazê-lo. No entanto, a mesma pessoa pode ser líder de certas pessoas, e por outro lado, ser liderada. Ou seja, um líder de segunda categoria. Quer dizer, em umas coisas ele é bom, ele vai liderar. Em outras coisas, por exemplo, tem uma pessoa que sabe fazer negócios muito bem, ele vai liderar outros. Agora, estudar ele não sabe, ele não entende física, não entende química, não entende nada. Então, vai vir outra pessoa, vai liderar ele como estudar, como aprender. Cada um, às vezes, pode ser também líder, também liderado. No entanto, a mesma pessoa pode ser líder de certas pessoas, essa liderança pode ser expressa em certas profissões, etc. O líder absoluto é aquele que não precisa de guia em nenhum assunto. Essa pessoa realmente atingiu o conhecimento, não precisa de nenhum guia e é o verdadeiro rei. De quem é apropriado dizer que recebe inspiração, já que não há separação entre ela e o intelecto ativo. O intelecto ativo, para quem não sabe, significa a grande emanação divina que vem, como nós falamos desde o começo, espiritual com material, junção do céu e a terra. O que na verdade, o Farabi está falando até aqui? Vou explicar. Na verdade, aqui o que ele está dizendo não é contra as pessoas que são influenciadas por outras. Existem pessoas simplesmente que elas têm que ser guiadas por alguém. Existe uma certa pessoa que vai guiá-las. Pode ser que a pessoa que guia outra, no futuro, ou em outro assunto, esse que está sendo guiado vai guiar ele. Certo? Não como alguém que não entendeu direito vai pensar que quem é guiado por outro não é tão bom como aquele que está guiando. Certo? Na verdade, os dois são bons. Isso que está explicando El Farabi. Agora, aquele que não dá para ser guiado em nada, ele guia tudo e todos, ele é o líder absoluto. O que El Farabi chama da cidade filosofal. Liderada por um grande filósofo, que ele vai governar a cidade
E isso que vamos chegar agora a falar. Essa pessoa realmente atingiu um conhecimento, não precisa de nenhum guia, e é o verdadeiro rei, de quem é apropriado dizer que recebe inspiração, já que não a separação entre ela e o intelecto ativo. A liderança dessa pessoa é primária, que as outras são secundárias em comparação. As pessoas lideradas por essa pessoa são as mais nobres, melhores e mais felizes. Se esta é uma nação, então é uma nação nobre. Se essas são pessoas que vivem em uma cidade, então essa cidade é a cidade superior. É sabido que El-Farabi queria construir, na verdade, uma cidade superior. Tanto que ele conquistou algumas terras na sua vida para conseguir fazer isso. Mas seu aluno chamava Ibn Bajjah. Seu aluno disse para ele, ou Ibn Bajjah, ele disse para ele, você não vai conseguir. Desde a época do dilúvio, desde a época de Abraão e do povo de Israel, já estão tentando fazer uma cidade filosófica. Nunca conseguiram. Você acha que você vai conseguir? Até tanto que o El-Bajjah falou para ele isso, que o El-Farabi desistiu do seu sonho no final e não quis mais liderar uma cidade filosófica. Mas esse era o sonho dele, esse era o objetivo dele na política. Quer dizer, quando ele falava sobre como liderar um país, era esse o sonho, era esse o objetivo que ele escrevia nos livros dele. Não seria uma espécie de sinarquia, um governo de sábios? Um governo de sábios. Como que Platão escreve sobre a Atlântida? Eram sábios no começo da Atlântida, antes das perversões que fizeram lá. No começo era um povo de sábios, todo mundo seguia regras exatamente pela justiça, e acreditavam em Deus, trabalhavam para Deus. E também isso que está escrito na Bíblia, né? Depois de Adão, eram pessoas sábias, inteligentes, até começaram a fazer idolatria, começaram a fazer coisas, atos que Deus não gosta, que não são, que até mesmo que o nosso cérebro entende que não se deve fazer, matança, roubo, violentação, etc. Tudo que a gente sabe que não se deve fazer, pela nossa sabedoria, o cérebro entende que não se pode fazer. Até lá, é isso que Platão disse, a inteligência da Atlântida era exatamente isso que está falando El-Farabi. Tanto que El-Farabi, também, de carona, que eu vou falar sobre isso também, El-Farabi, ele também tem um outro livro que ele escreve lá sobre... Ele junta as ideias do Platão e Aristóteles em um lugar só. Quer dizer, ele diz que não existe nenhuma discussão entre eles. Alguém que lê os livros deles, como eu leio, ou como alguém outro lê, vai falar, eles discutem aqui, discutem ali, tem uma diferente opinião. Tanto que Aristóteles escreve em alguns lugares, eu gosto do Hipócrates, eu gosto do Platão, mas a verdade para mim é mais gostosa, é mais amada do que tudo. Ou seja, ele discute com eles. El-Farabi diz, no seu livro em árabe chamado El-Jama'a Ben Rei al-Hakimin, a junção entre os olhares dos dois sábios, lá ele junta as duas ideias e fala que eles não discutiram em nada. É um livro inteiro sobre só esse assunto. Quem quiser pode pesquisar no Google. El-Farabi, lá vai estar escrito os livros que ele escreveu, um dos livros é esse livro. Reencontrar-se com as cidades... O nome do livro é... Não tem tradução dele? É assim, tem em português ou espanhol? Tradução para português, eu acho que existe. Pode pesquisar no Google, o livro de El-Farabi, a junção das ideias dos dois sábios. Tenta pesquisar isso, acho que vai dar. Se não, eu pesquiso aqui, eu traduzo para você para português e te mando. Beleza. Não, só o pessoal, que às vezes o pessoal fica curioso, né, também quer verificar, mas eu localizei, se pesquisar Al-Farabi ali, Al-Farabi vai encontrar bastante coisa, tá? Cidade virtuosa, cidade excelente, universo, a cidade e o homem. Então ele tem algumas... Lembrando que nessas épocas eram cidades-estado, né, que existiam no passado. Exatamente. E vamos ver agora o que ele vai falar da democracia. Ele falou sobre a democracia. Falou? Falou, vamos chegar agora lá. Tá. Deixa eu mostrar. Que a gente... Aqui, ó. Tem alguns livros dele aqui. Universo, muito interessante. Homem. Perfeito. Pode continuar, Marco. Então, nós continuamos. Em contraste com a cidade exaltada, El-Farabi apresenta uma série de cidades corrompidas. Ou seja, o que El-Farabi está dizendo aqui? Existe uma cidade que é cidade exaltada, cidade chamada cidade filosófica.
como ele diz no seu livro, em seus livros. E essa é a cidade, como nós vimos até agora, o filósofo sendo o chefe dela, e todos os seus alunos, quem são os alunos desse homem? São os melhores pessoas do mundo. A cidade é a melhor do mundo, a cidade exaltada. E no mesmo livro que ele fala sobre a cidade exaltada, depois ele explica, que diz nomes de algumas cidades que são corrompidas e não são de boa liderança. A primeira, a cidade ignorante. Em árabe se diz El Madina El Jahiliya, a cidade de ignorantes. Ou seja, não entendem, não tem sabedoria, não ensinaram, não tem educação. Segundo, a cidade infiel. Al-Madina Al-Fasqa, em árabe. A cidade, que quer dizer infiel, eles não acreditam em Deus, são ateus. A cidade errante. Al-Madina Al-Khalla, a cidade que fazem atos errados, roubam, etc. Tem muita corrupção. A cidade volátil, que significa volátil, uma cidade nobre que entrou em declínio. Era nobre como Atlântida. Era nobre por tanta desejos materiais e tanto poder na mão, tanta sabedoria, que acabaram caindo em cima disso. A cidade ignorante é um termo que Al-Farabi usa para descrever muitas cidades. Ele traz essas cidades que eu falei até agora, e sobre as cidades ignorantes ele traz algumas explicações. Como segue? A cidade necessária, a cidade da humilhação, a cidade do declínio. Eu vou decorrer elas, não vou explicar muito, porque senão vamos ter mais 3 horas de live. Então eu vou descer, só vou falar o que ele escreve, depois vou chegar à democracia, vou falar mais. A cidade necessária, a cidade da humilhação, a cidade do declínio, a cidade da honra, a cidade da tirania. Olha quantas cidades ele fala aqui. A cidade da tirania e, por último, a cidade democrática. Em árabe, Al-Jamaiya. Sobre o status da cidade democrática, vamos ver agora abaixo. Al-Farabi ainda explica suas palavras e escreve: a cidade democrática é aquela em que cada um dos seus moradores é livre para fazer o que quiser, exatamente como nós conhecemos a democracia hoje. As pessoas dessa cidade são iguais, e suas leis dizem que ninguém tem vantagem sobre o outro em nada. Os habitantes dessa cidade são livres e fazem o que querem, que nenhum deles ou qualquer outra pessoa tem autoridade para tirar sua liberdade. Olha como eles já sabiam o que é... A gente não estuda isso na escola, que existia um sábio faz 800 anos atrás que já falava da democracia. Eu nunca escutei isso na escola. Os habitantes dessa cidade louvam e honram aqueles que os levam à liberdade. Exatamente. E a tudo o que amam e desejam. Nesse caso, o público controla os mestres e escolhe os seus mestres e líderes, e todas as tendências e objetivos ignorantes da cidade são cumpridos nessa cidade perfeitamente ainda mais. Quer dizer, o que o povo quer? O povo manda. Democracia, demos kratos, em grego. Quem manda é o povo. O povo fala e assim se cumpre. Essa cidade é a melhor e mais reverenciada e feliz entre as cidades ignorantes. Ou seja, ele falava e está dizendo aqui que nós temos as cidades ignorantes. A melhor de todas elas é a cidade democrática. Não existe melhor. Só melhor do que ela é a cidade filosófica, a cidade exaltada. Embaixo da cidade exaltada tem a cidade democrática. Na aparência, essa cidade com uma vestimenta bordada, na qual as cores das estátuas e os tons das cores são refletidos. O que quer dizer? Vamos explicar. Essa cidade é amada e todos adoram viver nela, porque cada pessoa pode realizar o que deseja e almeja. Nações imigram para lá e vivem nela, e assim ela se fortalece sem um fio de cabelo. Tanta gente quer vir para lá, tanta gente estuda lá, a gente aprende lá, vira professor, trabalha, faz negócios lá, que a cidade fica rica. Nessa cidade, o estrangeiro não se distingue dos moradores. Todos os desejos e modo de vida são encontrados nela. E, portanto, não é impossível que, com o tempo, pessoas nobres cresçam nela, incluindo oradores, sábios e poetas que lidam com várias coisas. Essa cidade, mais do que todas as cidades ignorantes, inclui dentro de si tanto o bem quanto o mal, e quanto maior, mais estabelecida, mais populosa, mais fértil, mais perfeita ela é, maior e mais imenso será o bem e o mal dentro dela. Que ano que ele escreveu isso? Isso é Al-Farabi. Não, mas que ano que foi, mais ou menos, essa obra? 800 anos atrás. 800 anos atrás.
A gente achava que 300 anos atrás ninguém saberia o que é democracia. Sim. Agora a gente entende que Maimônides falou que ele era cheio de sabedoria, entendia tudo. Ou seja, a democracia não é a salvação do mundo. Ou seja, tem muitos defeitos na democracia. Mesmo que hoje em dia é sabido que a democracia é o melhor jeito para se liderar um país, porque nós sabemos hoje em dia, na nossa época, se não vai ter democracia, vai ter comunismo, ou vai ter ditaduras, cada uma com o seu tipo e estilo, que é muito pior, e seria como El Farabi disse aqui em cima, a cidade tirana, ou a cidade errônea, ou a cidade acabada, qualquer tipo de cidade vai ser menos boa. Então, mesmo que hoje em dia nós sabemos que a cidade democrática é o melhor jeito para não deixar o comunismo se aparecer mais. Como disse Ibn Bajjah, como nós dissemos, ele disse para El Farabi para parar de filosofar e achar que vai conseguir fazer a felicidade filosófica. Por quê? Porque ele falou isso é impossível. Desde Noé estão tentando, nunca conseguiram. Certo? Exatamente assim como disse El Farabi, acontece hoje em dia. Hoje em dia, nas cidades democráticas, como nós, tanto aqui em Israel, democracia, tanto no Brasil, democracia, graças a Deus, o que acontece é muita liberdade. E essa liberdade provoca que cada um faz o que quer. Isso provoca a falta de espiritual, falta da alma. Fora também que na escola não ensinam muito sobre a alma, não leem a Bíblia, não leem a Torá, a Bíblia, não leem sobre espiritual, não leem livros da filosofia antiga. Somente lê o que fala sobre matéria e corpo, etc. Isso atrapalha. Por isso que as crianças hoje, a nova geração, cada vez está pior. Cada vez escuta menos. Porque se respeitar o pai e a mãe é uma lei do ser humano, então eu posso falar que hoje não precisa mais respeitar o pai e a mãe. Amanhã precisa. Depois de amanhã eu decido, porque essa lei é uma lei humana, não é uma lei divina. Como que aconteceu exatamente no começo da Primeira Guerra Mundial? O Márcio está mostrando aqui para a gente uma foto de uma escola, deve ser nos anos 30, mais ou menos, ou 20. 20, 1910, década de 20, entre 20 e 30. Década de 20. Olha como as pessoas se vestiam aí, olha como os caras eram respeitosos, olha os quadros na escola, olha a gravata, tudo. Olha a diferença. Então, essa é uma ótima foto, isso aí. Olha a diferença dos comportamentos, do jeito de sentar. Agora põe uma foto pra gente de hoje. Como que vai ser? Todo mundo em cima da carteira, sentado, falando. Vamos ver aí. Vai depender da foto, né? Tem foto que é mais bonitinha. Você pegar uma vamos tentar pegar uma bonita, então. Agora, você pegar uma bagunça aqui na sala de aula, né? Então vai depender da imagem. Então, hoje em dia tem muito problema. Mas aqui, para procurar, não é muito fácil, né? Mas a gente sabe então, o que acontece. Hoje a coisa está meio complicada. Problemas em todo lugar, cada vez pior. Então, qual o motivo? Exatamente a falta do espiritual. A falta de explicarem sobre a alma, explicarem sobre a virtude do ser humano. Qual é a virtude do ser humano? A alma, a sabedoria dele, como nós falamos até agora. Certo? Mas ainda continua El Farabi em seu livro diz: se acontecer de um grupo desses reis estar ao mesmo tempo em uma cidade, uma nação ou muitas nações, então sua associação será como o reino de um rei em virtude da identidade em suas aspirações, intenções, desejos e maneiras. Ou seja, o que ele Farabi está querendo dizer aqui? Vou resumir. Ele diz que se aparecerem reis novos nesse lugar e eles seguirem um ao outro, então suas almas serão como uma só alma e esta seguirá os caminhos da primeira. E os que partirem seguirão os caminhos daqueles que estiveram no passado. Ou seja, depende somente da quanto eles são unidos, os reis e os futuros reis, como que essa tradição vai continuar, a tradição da justiça, dos bons modos vai continuar. Agora, o que acontece se um dos reis futuros esquece da tradição? Recomeça a ser pervertido. Diz aqui El Farabi, assim também aquele que morre e esquece o que aconteceu no passado é autorizado a mudar o que o último promulgou. Pois o último também o teria mudado se tivesse testemunhado o que estava acontecendo. Ou seja, alguém que não tem a tradição da justiça e dos bons modos, o que vai acontecer com ele? Do mesmo jeito que o primeiro mudou, eu também vou mudar. Sempre vai ter mudança e para o mal. Porque falta alma, falta sabedoria. Aqui agora nós estamos juntando céu, terra, matéria, espírito
e a decadência das gerações. Falta juntar matéria e espírito, céu e terra. Só se fala da terra, só se fala da matéria, dos átomos. Não se fala do espírito. Isso provoca a decadência das gerações. Por isso que está tantos problemas acontecendo, tanto em crianças, tanto em adultos também. Tem muitos problemas. Agora vamos fazer um pequeno replay, um pequeno resumo de toda a live até agora. Nós mostramos quanto forte é a ligação do céu com a terra e a terra com o céu. Eu queria falar mais uma coisa sobre isso que eu lembrei agora. Muito interessante, Márcio, você também para escutar, é uma coisa muito interessante. Como se diz céu em grego? Não sei, não me recordo. Em grego, céu se fala urano. Urano é céu. E terra se diz gui. Em grego antigo se falaria Gaia. Em grego moderno, hoje é gui. Gui, é com gui. Assim se fala no sotaque grego. Gui é terra. Tradução da Septuaginta, da Bíblia, como diz que Deus criou o céu e a terra. Sobre céu, quando fala, Deus criou to urano, o céu em linguagem masculina. Em grego existe to, o, em linguagem masculina e linguagem feminina. To urano é masculino. Ti ri é a terra em feminino. Então, o céu e a terra. Porque a terra está em feminino e o céu está em masculino. Na verdade, aqui a gente aprende o quê? A terra recebe do céu. Então, o céu é como masculino, como masculino, e a terra é como feminino, porque a terra recebe do que sai do céu. O céu traz todas as energias, através de Deus, e que chega na terra, e traz as plantas, traz as medicinas, cada planta com seu poder, faz a pessoa ter cura, ou ao contrário, faz a pessoa ter problemas, cada planta com sua energia. Isso vem tudo do céu. Por isso o céu está em masculino e a terra está em feminino. Assim é no grego. To urano, que tigi o céu em masculino e a terra em feminino. Certo? Desculpa, aqui nós vemos então, até Urano, né? Urano, você Urano, né? Urano é céu. Que vem de Urano, basicamente. Urano, exatamente. O planeta Urano é porque ele é azul como o céu. Então chamaram ele Urano. Eu conheci uma mulher grega, o nome dele é Urania. Tem nome grego, Urania, céu. Uhum. Chamamos os filhos lá de Urania. Então, voltando para o nosso replay da live, nós vimos sobre o céu e a terra, a junção entre os dois. Vimos também sobre a matéria, o espírito. Vimos como os mais espirituais, os antigos mestres, os antigos professores, os antigos estudiosos, não somente eram inteligentes no espiritual, mas também na matéria. Às vezes nós não conseguimos chegar até eles ou entender o que eles falam, por tanto tempo tanta diferença que existe entre nós. E agora, com isso, entendemos nós a decadência das gerações. Como disse El Farabi, através do tempo e do espaço, da diferença das gerações, um reino passou para o outro. O rei futuro pensa o quê? O rei futuro pensa, como que o primeiro mudou? Eu também vou mudar. O que ele vai mudar? Vai mudar as leis boas, porque ele não tem a tradição das leis boas. Então ele vai falar, por que precisa disso? Vamos voltar, vamos roubar, vamos pegar um pouco de dinheiro, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal ato ruim. Porque ele não tem a tradição da certidão, do juízo, da ética. Perfeito. E por que os futuros reis devem estar perto do primeiro? Para que não se perverterem e irem ao caminho como aconteceu com quem? Enoque. Enoque, não Enoque, que subiu para o céu, Enoque. Enoque, o que aconteceu com ele? Foi o primeiro homem a trabalhar para as estátuas. O primeiro homem a se ajoelhar para as estátuas. Por quê? Eles perderam a tradição, perderam que ainda existia. Adão estava vivo ainda nessa época. Mesmo que Adão estava vivo, eles não perguntaram para Adão o que fazer. Eles decidiram que as estrelas agora são deuses, tem que usar a energia delas e tem que se ajoelhar para o que é feito com elas. Não era simples o que eles fizeram. Eles tinham uma grande sabedoria para fazer as idolatrias. Por exemplo, tem uma passagem no livro de Daniel, na Bíblia. Lá está escrito que Nabucodonosor criou uma estátua de ouro, prata, bronze, etc. Todo o sonho de Nabucodonosor, para quem conhece a Bíblia. Lá ele escreve que o Nabucodonosor construiu essa estátua para todo mundo se ajoelhar.
Nos nossos sermões judaicos tem uma pergunta lá: por que alguém se ajoelharia para uma estátua de pedra, bronze e ouro? Qual o problema? Na verdade, essa estátua, dizem os sábios, essa estátua ela falava. Essa falava, na boca dela saía uma voz. Ela falava: eu sou Deus, seu Senhor, se ajoelhem para mim. Eu tirei o povo de Israel do Egito. Eu sou Deus, eu sou Deus. Falava essas frases. Então todo mundo escutava. Falava. Agora, como que uma estátua falava? Através das energias do céu, das estrelas, eles sabiam essa sabedoria, eles sabiam como colocar e canalizá-las em um lugar só e fazer elas fazerem sua vontade. Assim também está escrito sobre o grande bruxo, também está escrito na Bíblia, um homem chamado Balac. Não sei como fala em português o nome dele, ele diz escrito na Bíblia que ele mandou um bruxo amaldiçoar o povo de Israel, Bilam. Ele mandou Bilam amaldiçoar o povo de Israel, o nome dele era Balac. Ele era um homem que é descrito sobre ele que ele tinha um pássaro com cabeça de bronze que revelava para ele tudo o que está acontecendo no mundo online. Revelava para ele: agora está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Está acontecendo... E esse pássaro que revelou para ele que o povo de Israel está passando, que eles são perigosos, vão acabar matando ele. Vão vencer ele, vão pegar a terra dele, você tem que fazer alguma coisa. Era um pássaro com cabeça de bronze. Nós vemos a antiguidade, os antigos, como podem ser tão inteligentes. Esse é o resumo da live até agora. Nós vemos qual é a ligação: céu, terra, matéria, espírito e a decadência das gerações. E é com todo esse conteúdo agora que nós conseguiremos chegar a ligar os assuntos e entender por que nós achamos que a geração de hoje não dá para educar. Porque a maioria das crianças, às vezes, estão precisando tomar Ritalina para se concentrar na escola. Às vezes estão precisando de remédios, precisando de psiquiatra, psicólogos, não tem como, não conseguem a inteligência, não conseguem se concentrar. Por que está acontecendo isso hoje em dia? Vamos, antes de entender isso, antes de ligar tudo, eu vou contar uma história que eu li num livro. Tinha um senhor de 60 anos num avião nos Estados Unidos, junto com o pai dele. O pai dele tinha mais ou menos 85 anos. O filho estava ajudando o pai, dando para ele comida, dando para ele água, fazendo tudo para ele, levando ele no banheiro, não conseguia andar o pai direito. Até que o aeromoço chega para ele e fala: me desculpa, você é irmão dele? Então ele diz para o aeromoço: não, é meu pai, tem 85 anos, eu tenho 60. Ele diz para ele: me explica qual é o seu segredo. Como pode ser que você consegue, mesmo com 60 anos, respeitar seu pai? Eu, com 30, não consigo fazer o que você faz para o seu pai e para o meu pai. Meu pai só tem 60 anos, como você, e eu tenho 30 anos. Eu não consigo fazer para ele isso. Como que seu segredo? Me conta ele. Falou esse homem, se sabe para esse homem? Eu vou te falar a diferença. Quando você aprende que o homem veio do macaco, e que o homem saiu, e ele existe para ele uma evolução, de cada geração é mais evoluída do que a anterior, o que não tem nenhuma prova, na verdade, certo? Só existe uma prova de evolução, se a gente falar que é uma evolução que não existia antigamente, na tecnologia de 50 anos, ou 100 anos, ou 150 anos para cá. Essa é a única evolução que a gente encontra na história. Porque de 200 anos para trás, não vemos nenhuma evolução no ser humano. Ele andava de cavalo, carroça, e mais antes também andava de cavalo e carroça. 100 anos antes, 200 anos antes, 500 anos antes, não mudou nada. Então, que evolução é essa? Então, quando você entende que existe uma evolução, que não se sabe de onde, e que o homem veio do macaco, que ele é, cada geração que passa é mais evoluída, então, ao contrário, o meu pai tem que me respeitar, porque eu sou mais longe do macaco do que ele. Ele é mais perto do macaco do que eu. Agora, se você ensina, se você aprende a filosofia do outro lado, que cada homem foi criado, como diz a Bíblia, ao semblante do Criador, assim, cada um vai entender: o meu pai é mais perto do semblante do Criador do que eu, porque é uma geração atrás do que eu. Ele vai respeitar o pai dele melhor. Essa é a diferença entre eu e você. Assim falou esse homem. Sim. Por isso eu respeito meu pai. Por isso eu estou entendendo, você não está entendendo. Não importa a idade do meu pai, não importa a sua idade. Importa qual é a realidade na cabeça do ser humano. O que ele aprendeu, o que ele tem lá dentro. Assim, esse senhor disse pro aeromoço, e o aeromoço ficou muito abismado, ficou muito boca aberta, e espero que depois disso ele começou a respeitar o pai dele melhor, né? Não sei como foi o fim da história, mas eu espero que foi assim. Essa é a grande lição
que sai hoje de nossa aula. Entendo que entendendo a natureza melhor, ou seja, como os antigos, juntando o corpo e a alma, o céu e a terra, ou na linguagem de Aristóteles, o que está acima do céu, da lua, e o que está acima da lua e o que está abaixo da lua, ou seja, o que está no mundo espiritual junto com o que está no mundo material, e assim também diz El-Farabi em seu livro, que na verdade a Terra recebe de todos os outros estrelas e planetas. O que quer dizer? Diz El-Farabi no seu livro Yund al-Masil, o olho da história. Lá ele diz uma nova explicação sobre a cosmologia. Na verdade, o que vem está em cima dá para de baixo. Aqui é uma hierarquia. O mundo inteiro, o universo inteiro é uma hierarquia, diz El-Farabi. A estrela Polaris recebe toda a luz. Ela passa essa luz para baixo, para a estrela tal. A estrela tal para a estrela tal, até chegar no Sol. E o Sol passa essa luz para a Lua, e a Lua passa essa luz para o mundo terreno, que aqui nós temos as plantas, as árvores, os prédios, os seres humanos, todo mundo vive a partir da luz que vem desde Deus até embaixo. Todos nós vivemos a partir dessa luz. A luz divina. Tudo é luz divina. Como disse, como está escrito na Bíblia, e faça-se a luz. Essa é a luz. E diz El-Farabi que tudo é uma hierarquia. E agora, com esse El-Farabi e essa cosmologia nova, essa nova explicação da cosmologia, nós entendemos o que disse Ibn Rashid no começo da aula. Ibn Rashid discutiu com os antigos sábios. Ele disse que Marte e Vênus estão abaixo do Sol e não acima. O que eu disse no começo da aula, disse que isso faz nós entendermos que o Sol dá a luz não somente para a Lua, mas também para Vênus e Marte, porque eles estão abaixo do Sol e recebendo a luz do Sol. O que nós vemos dessa cosmologia de El-Farabi? A mesma coisa que nós vemos na política dele. Nos livros de política e de liderança. Que o de cima dá para o de baixo. Se tem um filósofo liderando, os de baixo também vão ser bons. A luz vem desde a luz divina, descendo até chegar nas estrelas, das estrelas de cima para baixo, até chegar nos seres humanos pequenos que vivem aqui. E Maimônides diz que o mundo terreno foi criado para o ser humano. Agora, o mundo de cima, as estrelas, etc., que são corpos gigantescamente maiores que o ser humano, foram criados para ele olhar e ver a grandeza de Deus. Como Deus deve ser grande, se ele criou tantas criaturas tão inimagináveis como essas. De repente ele vê a lua com uma coisa gigante no meio do céu. Ele fala, olha, que lindo, que arquitetura maravilhosa. Certo? E diz El-Farabi, continua dizendo, que na verdade esses 4 elementos da natureza são bem equilibrados através dessa hierarquia. E se um deles um pouquinho desviar, destruiria e viraria trevas e escuridão, como diz a Bíblia, Tohu Vavohu em hebraico. Seria trevas e escuridão, como o mundo era antes de Deus criá-lo. E até mesmo a luz e as forças magnéticas das estrelas recebem o de baixo do de cima, como disse. Falei aqui sobre el Rashid. Agora, para terminar, vou dar para vocês uma pequena e fácil aula de química. Para terminar, depois do que terminamos, o céu e a terra, a matéria com o espírito e a decadência das gerações, vou falar sobre os 4 elementos, rapidinho. Diz Aristóteles que também os 4 elementos recebem um do outro, de cima para baixo. O fogo recebe de cima do éter ou do 5º elemento, que é o elemento de cima do céu, de cima da lua, como diz Aristo. E ele dá para a água dá para o ar, e o ar dá para a terra. É uma hierarquia também, assim diz Aristóteles. E com isso Aristóteles também explica uma coisa muito interessante. Como que Deus criou a terra? Deus criou a terra através dos 3 elementos acima da terra. Ele pegou fogo, pegou água e pegou ar, juntou os 3 e criou a terra. Como assim? Diz Aristóteles, pega uma panela, vocês podem fazer isso em casa, não tem nenhum perigo, ninguém vai usar álcool e nem nada. Pegar uma panela, colocar no fogão, colocar água na panela, se for um fogão com indução vai ser mais rápido de cozinhar, certo? Não um fogão a gás, mas se for a gás também vai demorar um pouco mais, mas também vai chegar lá. Coloca lá água, até borbulhar, até virar vapor, tudo, e não sobrar nada na panela, vocês vão ver que tem bolinhas de terra dentro da panela.
normalmente vai ser de cor branca. Agora, diz Aristo, juntando os 3 elementos, você consegue o 4º elemento. E numa panela pequenininha vai ser algumas bolinhas. Agora, num mundo inteiro cheio de água, era tudo água, fogo e ar, isso virou muita terra. E cada lugar tem sua cor de terra, porque tem os elementos e as de cada terra. Não é só água e ar, tem os elementos. Tem mais um pouquinho de magnésio aqui, tem mais um pouquinho de de ferro. Cada lugar tem sua energia, das estrelas e de cima, tudo como Deus quis criar. Então, por isso não é sai branco. Mas na panela a gente vê um exemplo disso. Podemos cozinhar água. Quando não vai sobrar nada na panela, a gente vai ver que vai ter pedacinhos de terra ou de pó. Tipo de pó que sai de dentro da água. A água como se fosse que secou e ficou terra. Isso diz Aristo, de que nós vemos a grande criação de Deus, como ele criou o mundo perfeitamente. E se nós vamos entender o mundo desse jeito, como vimos sobre o céu e a terra, a junção do céu e a terra, matéria e espírito, não somente ler os livros contemporâneos, não somente ler o iluminismo, não somente ler a matéria, também ler o espírito, também ler os antigos sábios, os antigos livros, como a Bíblia também. A Bíblia vai ensinar a pessoa, depois que ela entende a Bíblia, ela vai conseguir qualquer sabedoria, ela vai conseguir entender. Que ela tem Deus com ele. Se Deus está com a pessoa, ele consegue ter virtude em qualquer coisa que ele vai fazer. E com isso nós entendemos a decadência das gerações. Porque a falta dos 2 primeiros ingredientes, céu e terra, matéria e espírito, fizeram acontecer a decadência. Se vamos voltar a colocar para nós mesmos, nossos filhos, netos, bisnetos e tataranetos, até onde nossos alunos, etc., o espiritual junto com o material, a matéria junto com o espiritual, nós vamos conseguir uma sociedade perfeitamente melhor, e assim vamos ter virtude em tudo. Muito obrigado, Márcio, pelo mérito de falar hoje aqui, e gostei muito de estar dentro do canal, e fiquei muito feliz hoje, muito mesmo. Eu que agradeço, Marco. Foi uma grande aula, muita informação nova, né? Muita informação relacionada ao que a gente já estuda, mas com fontes novas, pontos de vista únicos, né? Pontos de vista diferentes. Esse grande caleidoscópio, né, que nós nos formamos como humanidade, onde cada um acaba tendo uma percepção diferente e vai somando na percepção de todos. Isso é muito bom, é muito importante. O importante é que todos cheguem no mesmo lugar. Que a gente consiga transcender, né, essas limitações que a gente tem hoje, criadas pelo materialismo ideológico, né, para que a gente possa restaurar, recuperar a nossa essência espiritual, nossa essência divina, nossa conexão com o sagrado. Isso é muito importante. E... Bom, teve algumas perguntas, não sei se você teria disponibilidade de responder algumas agora. Sim, claro, se eu souber responder, por que não? Perfeito. Eu vou começar, então, primeiramente com a pergunta que foi feita ali no Superchat, que a Cláudia Dias tinha pedido para comentar alguma coisa sobre os signos, especialmente sobre... Não sei se ela está falando sobre o signo de Aquário ou a era de Aquário, né? Seria uma coisa mais voltada na astronomia, astrologia, ou seria voltado ao signo mesmo? Mas algo assim na visão, na sua visão, na visão judaica, como que se dá essa percepção em relação aos signos? Então, eu vou tentar explicar isso bem resumidamente. Na verdade, os signos, eles, na verdade, sim, eles têm o poder certo de dar para o ser humano uma certa mudança nas características dele, no próprio ser dele. Por exemplo, com a pessoa que nasce, eu falei sobre Marte, no signo de Marte, quando Marte está dominando, no dia de Marte, etc., ele vai ser uma pessoa assassino, etc., como nós falamos no meio da aula, no meio da live. Mas também sobre Aquário, por exemplo, Aquário é um signo de pessoa que ele é muito feliz, ele é uma pessoa agitada, ele não consegue ficar parado em um lugar sentado, mas ele também é uma pessoa muito feliz, ele não gosta de beber álcool, não gosta de fazer coisas erradas, ele é muito feliz e ele se procria muito, ele tem muitos filhos, e às vezes tem muitas mulheres também. Isso é o Aquário, às vezes esse é um símbolo de uma pessoa que nasce nessa época do Aquário. Cada símbolo, cada signo tem suas prioridades, suas coisas boas e ruins. Agora tem também sobre o que ela perguntou da era Aquário, nós temos também nos livros judaicos uma coisa sobre as eras também. É dito hoje em dia a cosmologia moderna diz que o mundo tem mais de bilhões de anos,
Isso, na verdade, foi escrito já faz uns 1000 anos atrás. Mais, 2500 anos atrás, já foi escrito por um sábio. Lá ele escreve que o que está escrito na Bíblia, que o mundo foi criado, 7 dias, etc., foi a segunda criação do mundo. Na verdade, teve uma primeira, antes dessa, que a gente não sabe sobre ela. Com outros seres humanos, outros seres vivos, etc., que ela também viveu por 7.000 anos. E esse mundo também vai viver por 7.000 anos. Tem aqueles que explicam que nós estamos já na oitava. Quer dizer, já passaram bilhões e bilhões de anos que o mundo foi criado, na verdade. Tem algumas explicações sobre isso, certo? Tem muitas eras. Isso também é descrito na filosofia indiana, no Mahabharata e em outros livros da Índia antiga. Lá é descrito da era do bronze, era do ouro, etc., com seres humanos, tipo humanos diferentes, etc. E também no livro Vimanika Shastra, que eu falei sobre ele na aula um pouquinho, lá está escrito também que, sobre quando ele escreve sobre construir aviões, vimanas, ele fala lá que antigamente, não sei quando ele quer dizer antigamente, certo? Se ele já viveu 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, quando é que antigamente, não sei. Mas ele diz lá que antigamente ninguém precisava construir naves. Todo mundo podia voar somente com o cérebro. Usando o cérebro dele, já sabia voar, podia fazer sozinho. Hoje em dia, viramos na Kali Yoga, chamado na filosofia indiana. Quer dizer, a época mais de pessoas mais burrinhas, vamos falar assim, pessoas menos inteligentes, que precisam de mais tecnologias para conseguir fazer as coisas. Parece que houve uma limitação, né? Uma limitação, veio, exatamente. Provavelmente essa limitação veio do alto mesmo, veio do divino, justamente para criar uma condição específica para o ser humano, com alguma finalidade. E essa finalidade, ela é mais... A finalidade, parece que a finalidade seria que quando você tem muito poder, você também tem o nariz sobe para cima. Como que a gente vê, os antigos viviam 900 anos, 1000 anos. Então eles acabaram subindo o nariz e falando, eu sou Deus, eu sou chefe. Sim. Hoje em dia, quem pode falar que sabe tudo, que entende tudo, que é Deus? Na visão cristã mesmo, a gente tem que o principal querubim ungido se voltou contra Deus, tinha poder, bastante glória, debaixo ali, muito próximo de Deus, né? E acabou deixando o orgulho tomar lugar no seu coração. E caiu, né? Assim, pode estar relacionado com isso também, essas limitações que nós somos colocados. É como se aumentasse o nível de dificuldade da vida para a gente poder evoluir certos aspectos, outros aspectos da nossa alma, né? Do nosso espírito. Mas lembrando uma coisa, Abraão, né, acho que as três, que eu saiba, as três religiões principais hoje do mundo, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, sabem sobre Abraão muito, estudam muito sobre Abraão. É o pai dos três, vamos falar assim. Então, Abraão, ele era uma pessoa que não podia ter filhos, ele era estéril. Ele olhou no signo dele e falou, ele era um grande astrólogo, Abraão. Astrônomo, astrólogo. A gente não conhece, acho que nem o dedo do pé de quem era essa pessoa, qual é a grandeza dele. Ele olhou no signo dele. Ele era de Ur dos Caldeus, da época dos Caldeus, né? Então, o pessoal era sumério. Sumério e da época dos caldeus, já que era um povo das estrelas, dos astrólogos primeiros. Né? Então ele olhou no signo dele, ele falou, eu não posso ter filhos. Como você acha que Deus falou que eu vou ter Isaac? Como eu vou ter filho? Qual é a lógica aqui? Disse Deus para ele, sai dos seus signos, para de achar que você sabe tudo. Eu vou elevar você acima das estrelas. Às vezes, uma pessoa pode rezar para Deus e subir acima do signo dele, mesmo que o signo dele tem tanta coisa ruim, uma coisa ruim aqui, coisa ruim ali, ele pode se sobrepujar às negatividades. Perfeito. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta para a gente finalizar. Vamos escolher uma aqui, tem bastante. Muita gente gostou da live, pessoal elogiando bastante aqui nos comentários. Muito obrigado, muito obrigado. Tenha mais vezes. Então, é aquilo que eu falo, né? Às vezes a gente trazendo a conversa para o âmbito de diálogo e compartilhando informações, a gente percebe como a gente tem muito mais em comum, né? Em diferentes culturas, diferentes religiões, a gente tem muita coisa em comum. Então, isso é muito importante hoje, numa época que a gente vive hoje tanto radicalismo, extremismo, divergências, guerra, intolerâncias, é muito importante essa integração para a gente conseguir encontrar o que nos une, né? O que nos torna
mais próximos, né? E faz com que a gente possa dialogar e entender um ao outro, que é o mais importante. Isso eu acho fundamental, né? Hoje, quanto mais eu estudo, mais eu entendo sobre o passado, menos eu me acho importante e mais eu valorizo a cultura do outro e o próximo também. Então isso é... Não é à toa que os judeus e também os cristãos foram chamados de povo do livro. Quanto mais você estuda sobre o passado e o futuro, você consegue entender que Deus está acima de você, e aí o pessoal não quer mais fazer guerra. Quando você entende que Deus está acima, não tem mais guerra. Ele tenta explicar, ele tenta dialogar. Quem dialoga quer dizer que ele tem Deus com ele. Quem guerreia, nem sempre. Sim. À toa. E sempre tem essa questão também que é importante, porque às vezes a pessoa acha que a culpa é toda da religião, é só a religião que faz guerra. A religião é culpada por ter... Claro, a religião muitas vezes faz, né? Quando mal praticada, mal compreendida ou levada ao extremo do materialismo, ao extremismo, pode fazer, mas também existem modelos totalmente ateístas, né, que faziam muita guerra também, e faz até mais, na verdade, como a União Soviética, o comunismo, né, a própria China, destrói as tradições, persegue o povo. Então não é assim, isso não está ligado necessariamente a uma visão religiosa ou a ausência de uma religião, está ligada aspectos mais profundos da percepção do ser humano em relação à vida, em relação à realidade. E é por isso que é importante restaurar, superar essa limitação materialista e restaurar a espiritualidade, a transcendência, conforme foi dito na live de hoje, né? Isso é algo fundamental se a gente quer levar uma vez eu escutei, desculpa, Márcio, estou te atrapalhando. Uma vez eu escutei uma pergunta, alguém perguntou para um rabino: Rabino, me explica por que o esoterismo faz mal para o ser humano? O esoterismo, a mística, a Kabbalah, como vocês quiserem explicar, por que isso faz mal para o ser humano? Assim perguntaram. Ele falou: escuta, depende quem transmite e quem recebe, faz mal ou faz bem. Se a pessoa que recebe, o coração dele não está completo, vai fazer mal. Se aquele que transmite é um charlatão, também vai fazer mal. Agora, se é aquele que recebe, tem um coração completo, coração bom, feliz, alegre, mesmo que às vezes pode ser que mesmo que aquele que passa o conhecimento é um charlatão, ele pode sair dessa. E ainda mais se o professor também é um cara certo, um cara bom, aí é a cidade exaltada, como disse o Farabi. Não é que uma coisa faz mal, depende de como você olha para isso, como você explica isso para o seu aluno, ou como você recebe isso do seu mestre. Perfeito, é isso mesmo, né? Isso eu percebo muito. Eu tenho pessoas que eu admiro e acompanho de diferentes religiões, diferentes linhas, que não pensam igual eu penso nessa parte, ou não tem o mesmo caminho que eu tenho, vamos dizer assim, religioso, no religare mesmo, né, na forma de exercer a espiritualidade, mas que eu admiro imensamente. Eu vejo muita sabedoria, muita verdade naquilo que está sendo passado, né? Então isso a gente precisa começar a perceber também, mas é só uma observação, né, em relação a isso. Mas eu quero agradecer então a presença do Marco, direto de Israel, né? O Marco, você não tem canal ainda, né? O pessoal perguntou aqui se você já tem canal no YouTube. Hoje não tenho ainda, não tenho. Se Deus quiser, quando vou ter, se Deus quiser, eu aviso. Tá bom. E aí o pessoal depois, futuramente, se alguém estiver vendo essa live no futuro, não agora, né, especificamente quando está sendo gravado, pode ser que já tenha. Daí você pode pesquisar o nome dele lá. Tá? Boa, gostei. No Google. Tá? Então, Marco, eu te agradeço. Muito obrigado de coração por ter vindo, né? Por ter aceitado esse convite, né? E me propôs também de fazer a live. Então foi uma via de mão dupla. E eu te agradeço bastante. Agradecer a presença de todos que estiveram conosco aqui no chat, a minha esposa que está na moderação também, aos demais moderadores que estão no chat, né? A Rô, né? A Rô está na moderação, o pessoal já conhece. Só teve mais uma colaboração aqui no Superchat, deixa eu agradecer também o Bernini10. Falou: professor Marco conhece algum rabino, né, ou comunidade judaica em Toronto, Canadá? Seria bom alguém que falasse português também.
Aí eu não conheço, vou te falar a verdade, não conheço. Eu não sou muito bom no Canadá, quer dizer, não conheço muito do Canadá. Estados Unidos eu conheço melhor. Canadá eu conheço muito menos. Então, eu não sei te falar. Se eu tiver alguém, eu mando para vocês. Eu mando para o Márcio te manda aí. Perfeito. Eu morei em Toronto um tempo, mas eu era muito novo, tinha 18 anos, 18 para 19 anos. Ah, bom. Estudou lá? Fazem 23 anos. Eu tinha 18 anos. Uau. Estudou lá? Sim, fui para aprender inglês, mas acabei ficando um pouco mais lá. Acabei gostando e quase fiquei morando lá, que é definitivo. Mas acabei voltando. Chegou o inverno, eu falei não. Toronto. Toronto. Então, mas é isso, então. Tá? Obrigado, Marco. Obrigado a todos. Obrigado a você, Márcio. Muito prazer. Prazer em te conhecer, prazer em estar aqui. Muito feliz. Igualmente. Foi muito bom, muito enriquecedora a live.